O mundo antigo tremia. Cidades-estado gregas, divididas por orgulho e rivalidades, erguiam seus olhos para o leste. Uma sombra se espalhava sobre o horizonte, uma tempestade de areia, aço e homens. O Império Persa, vasto e insaciável, movia-se como uma força da natureza. No seu centro, um rei-deus, Xerxes, que se via não como um conquistador, mas como o próprio destino manifesto. Sua vontade era lei, seu exército, incontável. A Grécia, berço da filosofia e da liberdade, estava condenada. Mensageiros persas exigiam terra e água, símbolos de submissão total. Muitas cidades cederam, dobrando o joelho diante do inevitável. Mas no sul, em uma terra de rochas e disciplina, a resposta foi o silêncio. Um silêncio mais duro que o mármore. Essa era Esparta, uma sociedade forjada na dor e no dever. Ali, a fraqueza era expurgada ao nascer. As crianças não pertenciam às mães, mas ao Estado. Aos 7 anos, os meninos eram arrancados de casa e jogados em um mundo de brutalidade calculada. Fome, frio, açoites. Eles aprendiam a lutar antes de aprender a ler. Aprendiam a suportar, a obedecer, a matar. Seu único propósito era se tornar uma peça na falange, um escudo ao lado do outro, uma parede humana impenetrável. A morte em batalha não era uma tragédia, era a glória suprema. Voltar sem o escudo era a maior desonra. Esparta não criava homens, criava armas vivas, frias e preparadas para morrer. No trono desta cidade austera sentava-se Leônidas, um rei que não se adornava com ouro, mas com cicatrizes. Um homem de poucas palavras, cujos olhos carregavam o peso de seu povo. Diante da ameaça persa, ele buscou a orientação dos deuses. O oráculo de Delfos proferiu uma profecia sombria e ambígua. Ou Esparta choraria a perda de um rei, ou seria devastada. Leônidas compreendeu. O destino exigia um sacrifício. A lei espartana, entretanto, o impedia de levar o exército completo devido a um festival religioso. Uma barreira de legalismos em face do apocalipse. Então, ele tomou sua decisão. Não como um rei, mas como um general. Ele marcharia com sua guarda pessoal. 300 homens, apenas os que já tinham filhos, para que suas linhagens não se extinguissem. A escolha foi feita em silêncio. Nomes foram chamados. Homens se apresentaram. Não houve celebração, apenas uma aceitação solene. Eram os melhores entre os melhores, a elite de uma sociedade de guerreiros. A despedida foi breve, contida. Esposas, mães e filhos olhavam enquanto os 300 se reuniam. A rainha Gorgo perguntou a Leônidas o que ela deveria fazer. Sua resposta foi a essência de Esparta. Case-se com um bom homem e tenha bons filhos. Ele não estava marchando para voltar. A marcha para o norte começou. Uma longa fila de escudos de bronze e capas vermelhas movendo-se sob o sol implacável. Outros gregos se juntaram a eles no caminho, mas o núcleo era espartano. Um núcleo de morte anunciada, caminhando deliberadamente em direção ao seu fim para comprar com seu sangue o tempo que a Grécia precisava para se unir. O local escolhido foi Termópilas. As portas quentes, um desfiladeiro apertado, um corredor estreito com as montanhas de um lado e o mar do outro. Um gargalo onde a vastidão do exército persa seria anulada. Um lugar sufocante, perfeito para o sacrifício. Ali, a superioridade numérica não significaria nada. Apenas a força, a disciplina e a coragem de quem segurava a linha. Os gregos fortificaram uma antiga muralha, afiaram suas lanças e esperaram. A tensão pairava no ar, espessa como a névoa salgada do mar. O medo era uma presença física, um nó na garganta que a disciplina espartana se recusava a reconhecer. Eles olhavam para o norte, para a estrada vazia, e aguardavam a chegada da maré. E então, ela veio. Primeiro, uma nuvem de poeira no horizonte. Depois, o tremor da terra. Finalmente, a visão. O
Uma massa infindável de homens, uma floresta de lanças que se estendia até onde a vista alcançava. O exército de Xerxes era uma onda humana, um oceano de nações subjugadas marchando sob um único estandarte. O som era ensurdecedor. O chão vibrava. Por 4 dias, Xerxes esperou, certo de que a simples visão de sua força faria os gregos fugirem. Mas eles não se moveram. A pequena linha de escudos vermelhos permaneceu firme no desfiladeiro. Humilhado, o rei Deus ordenou o ataque. A primeira onda persa se chocou contra a parede de escudos espartana. O impacto foi brutal. Escudos de vime se estilhaçaram contra o bronze. Lanças curtas se quebraram contra as longas dores gregas. A falange funcionava como uma máquina de moer carne, empurrar, estocar, recuar, passo a passo, um ritmo mortal e disciplinado. Corpos caíam, o sangue encharcava a areia. Os espartanos em rotação recuavam para a retaguarda para descansar, enquanto os da frente mantinham a linha. Uma disciplina forjada em décadas de treinamento implacável. Ondas e mais ondas de medos e outros povos subjugados foram lançadas contra a muralha de escudos e foram despedaçadas. A humilhação de Xerxes se transformou em fúria. Ele assistia de seu trono, incrédulo, vendo seu poder esmagador se quebrar contra a teimosia de poucos homens. Então, ele convocou sua elite, sua guarda pessoal, os 10.000 imortais. Eles avançaram, certos da vitória, e também foram repelidos. O chão do desfiladeiro estava coberto de corpos persas. A maré havia sido contida. Mas o destino tem seus próprios caminhos, muitas vezes pavimentados pela ganância e pela fraqueza. Um homem local, um pastor chamado Efialtes, conhecia um segredo. Uma trilha oculta nas montanhas que contornava o desfiladeiro. Em troca de ouro e promessas, ele se esgueirou até o acampamento persa, uma sombra na noite. A traição foi silenciosa, um sussurro que selou o destino dos gregos. Enquanto os espartanos descansavam, os imortais marchavam pela trilha secreta. Ao amanhecer, batedores trouxeram a notícia terrível. Eles estavam cercados. O fim era iminente. Leônidas não hesitou. Ele dispensou seus aliados, tebanos, téspios, todos os que ainda restavam. A ordem era clara: recuem, avisem as cidades, preparem-se para a verdadeira guerra. O sacrifício seria apenas espartano. Os téspios, em um ato de coragem suprema, recusaram-se a partir, escolhendo morrer ao lado de seus irmãos de armas. Apenas Leônidas e seus 300, mais os bravos téspios, permaneceram. O último dia não foi uma batalha, foi um massacre consciente. Não havia mais estratégia, não havia mais linha a ser mantida. Havia apenas a fúria e o dever. Os espartanos não esperaram o ataque. Eles avançaram. Com um grito de guerra que ecoou pelas montanhas, eles se lançaram sobre o exército persa. Lutaram não mais por vitória, mas por uma morte gloriosa. Suas lanças se quebraram. Eles pegaram suas espadas curtas. Quando as espadas se perderam ou se quebraram, eles usaram as mãos, os dentes, os próprios escudos como armas. Uma tempestade de fúria vermelha no meio do oceano persa. Flechas choveram sobre eles, escurecendo o sol. Leônidas caiu, trespassado por lanças. Mas a luta não acabou. A batalha final foi pelo corpo de seu rei. Os espartanos sobreviventes formaram um círculo ao redor de Leônidas, protegendo seus restos mortais com seus últimos suspiros, caindo um a um sob uma chuva de aço, até que o último coração espartano parou de bater. Militarmente, Termópilas foi uma derrota esmagadora, uma nota de rodapé sangrenta, mas seu eco foi ensurdecedor. A notícia do sacrifício dos 300 se espalhou como fogo pela Grécia. A arrogância dos persas foi abalada, a invencibilidade de Xerxes quebrada. Aquele ato de desafio supremo despertou um espírito de resistência que antes não existia. A derrota em Termópilas
acendeu a chama que levaria às vitórias de Salamina e Plateia. A Grécia, antes dividida, uniu-se contra o inimigo comum. Leônidas e seus homens compraram com suas vidas o bem mais precioso: tempo e inspiração. Eles morreram para que a ideia de liberdade pudesse viver. Sua história tornou-se um símbolo eterno de que, mesmo diante de uma força esmagadora, um punhado de homens e mulheres determinados pode mudar o curso da história, não pela vitória, mas pelo sacrifício. Eles não lutaram por terras ou por ouro. Lutaram por uma lei, por uma honra, pela simples recusa em se curvar. E assim, na morte, eles alcançaram a imortalidade. A escuridão da história está repleta de sacrifícios como este. Homens e mulheres que se mantiveram firmes quando tudo parecia perdido. Suas histórias são a memória da nossa espécie, a prova de que a honra e o dever podem ser mais fortes que o medo da morte. Manter essas memórias vivas é a nossa obrigação. É o nosso dever. Se você, grande guerreiro, sente o peso e a glória dessas histórias, se entende que a memória é a arma mais poderosa que temos, então junte-se a nós. Inscreva-se no canal Grande Guerreiro, pois cada inscrição é um escudo erguido em defesa da memória. Deixe o seu like, pois cada like é uma lança apontada contra o esquecimento. E compartilhe este vídeo para que o eco de Termópilas continue a ressoar, lembrando a todos que alguns homens morrem para que outros possam viver livres.